E agora eu falo de uma novidade para você que se preocupa com a sua saúde e da sua família. Chegou a Pará de Minas o Laborbras, o laboratório conceituado aqui da região. São mais de 40 anos cuidando da saúde das pessoas. O Laborbras Pará de Minas tem convênio com dezenas de empresas, entidades e também planos de saúde. Laborbras fica na Rua Ricardo Braga, 120, Sala 2, bem ao lado do Sindicato Rural. Cuide da sua saúde, cuide com Laborbras. O Jornal Integração de hoje começa com um alerta para a saúde dos pequenos. Os casos de vírus sincicial respiratório começaram a aparecer em Minas Gerais. A mudança de estação tem influência direta no registro dos casos. Nariz entupido, apatia, falta de apetite, tosse e dificuldade respiratória. Esses são alguns dos sintomas de uma infecção viral que atinge os pequenos. O vírus sincicial respiratório é uma das principais infecções que atingem recém-nascidos e crianças. E com a mudança de temperatura e estação, os índices de casos sofreram alterações, ultrapassando os registros em relação a casos de coronavírus. Em relação ao número de amostras encaminhadas para análise, a gente não percebe um aumento significativo no mês de março. Entretanto, há um pequeno aumento no quantitativo de amostras quando comparado com o mês de fevereiro. Não existe uma relação direta, não é possível fazer essa relação direta, se esse aumento no número de amostras encaminhadas, ele se relaciona diretamente com o maior percentual de casos detectáveis de vírus sincicial respiratório ou simplesmente alguma outra situação. A realidade é que quando comparamos, por exemplo, o percentual de amostras detectáveis para vírus sincicial respiratório, estratificamos isso para crianças de 0 a 2 anos, o índice é de 30%. Em termos comparativos, quando pegamos o SARS-CoV-2, responsável por causar a pandemia, o percentual de casos detectáveis nessa faixa é de 2%. Durante o outono, o vírus circula com mais intensidade e, apesar dos sintomas da doença se assemelhar a de gripes e resfriados comuns, a infecção pelo vírus sincicial respiratório pode levar ao desenvolvimento de bronquiolite e pneumonia. O Serviço de Virologia é responsável pelo processamento das amostras suspeitas por infecção de algum dos vírus respiratórios disponíveis dentro do painel respiratório. Nos últimos meses, nós observamos um aumento inesperado na positividade do vírus sincicial respiratório, um importante agente responsável por causar bronquiolite, principalmente na população pediátrica entre 0 e 2 anos. Quando comparamos com os anos anteriores, principalmente quando fazemos um recorte nos anos de 2018 e 2019, anos que antecederam a pandemia, esperávamos, e epidemiologicamente é esperado que o aumento na circulação desses vírus aconteça no início do outono até meados do outono. Observamos no ano de 2020 e 2021, a frequência de circulação desse vírus ela foi extremamente impactada pela introdução de um novo agente, o SARS-CoV-2, responsável por causar a pandemia de Covid-19. No ano de 2022, nós observamos como se fosse um retorno a o que era denominado de sazonalidade na circulação desse agente. Mesmo com o aumento dos casos, os índices seguem a expectativa dos setores de saúde do Estado. Mas, para evitar o contágio da doença pelos pequenos, é necessária uma atenção especial nos hábitos de higiene das crianças. Era esperado para o ano de 2023 algo similar. Essa antecipação de casos detectáveis é muito discutido ainda quais seriam os principais aspectos que seriam responsáveis por essa antecipação de casos detectáveis, porque esse não é um fenômeno que acontece somente no estado de Minas Gerais. A hipótese mais provável é que seja ainda um desdobramento das restrições sociais pela qual passamos, em especial no ano de 2020 e 2021.